TV Univates. Para você, para o nosso Vale. Nessa edição do Jornal da Univates. O prédio do Conselho Tutelar está interditado e atendimento é feito junto ao CREAS. Brasil perde para a Alemanha de goleada. Você vai ver a opinião da população. Efeito suspensivo do estadual de futsal Série Ouro. A LAF treina sem saber quando será o próximo jogo. E ainda uma matéria sobre academias ao ar livre. Essas e mais notícias a partir de agora. O Jornal da Univates está no ar. Boa noite. Boa noite. Conforme dados divulgados pelo Ministério da Saúde, mais de 41.700.000 pessoas já se vacinaram contra a influenza neste ano, o que representa uma cobertura de 84%. Com isso, a meta de 80% estabelecida pelo Ministério da Saúde foi superada. A vacina contra a gripe está disponível nos postos do Sistema Único de Saúde desde o dia 22 de abril. O prédio do Conselho Tutelar de Lajeado foi interditado devido a problemas estruturais. Os atendimentos estão sendo realizados em caráter provisório junto ao Centro de Referência Especializada em Assistência Social, o CREAS. Por causa de infiltrações no telhado e riscos de umidade na rede elétrica, há cerca de 10 dias o setor de engenharia da Secretaria de Planejamento optou por interditar o prédio onde funcionava o Conselho Tutelar de Lajeado. Por esse motivo, o órgão foi transferido de forma provisória para a sede do Centro de Referência Especializado de Assistência Social. Conforme a secretária da STAS, o Conselho Tutelar deve ser transferido para um novo local. Estão provisoriamente lá porque o prédio onde estavam, teve problemas estruturais no telhado e teria que se fazer uma grande reforma. Mas a Secretaria optou de alugar um outro espaço mais adequado, para melhorar o atendimento do Conselho Tutelar. Do CREAS, elas vão direto para esse novo local, que é na Rua Alberto Torres, ao lado do cartório Klein. Nós vamos ter que aguardar alguns dias, talvez algumas semanas, para se fazer um espaço bem adequado. Mas não muda em nada o atendimento, as pessoas podem se dirigir ao CREAS para conversar. O Conselho Tutelar é um órgão independente, porém, a Secretaria do Trabalho, Habitação e Assistência Social paga o aluguel, os salários dos servidores e as despesas de água, luz e telefone. Os atendimentos do Conselho Tutelar estão sendo feitos na Rua João Abbott, no número 484, no centro da cidade. O funcionamento é de segunda a quinta-feira, das 8 às 11h30 da manhã e da 1h30 até 15 para as 5 da tarde. Na sexta-feira, das 8 horas da manhã às 2 horas da tarde. O telefone para contato é o 98 65 74 30. A Secretaria da Assistência Social de Encantado iniciou nesta semana a campanha do cobertor. Os interessados podem fazer doações de cobertores novos ou usados. Uma equipe da Secretaria busca as doações. O telefone de contato é 3751-3400. A campanha ocorre durante todo o mês de julho. E a seguir, academias ao ar livre. Municípios da região vão receber equipamentos no ano que vem. Nós já voltamos. O Instituto Fialho de Vargas de Lajeado traz para o município, no próximo sábado, show com a banda Vera Louca, em comemoração ao Dia Mundial do Rock. O evento começa às 10 horas da noite na Associação Atlética Municipal. A abertura será realizada com o circuito de bandas regionais. O ingresso para assistir ao show é 1 quilo de alimento não perecível. A festa junina da Pai de Lajeado vai ser sexta-feira, 1h30 da tarde até às 5h30 da tarde na entidade. Nesse dia, a PAI vai funcionar em turno único, não havendo aula pela manhã. Todos os alunos estão convidados a participar do evento à tarde, assim como os pais e familiares. Durante a festa será realizado um brechó de roupas usadas e ainda exposição e comercialização dos tapetes e almofadas confeccionados pelo grupo de mães Saber Viver.
Municípios da região vão receber da Secretaria do Esporte e do Lazer academias ao ar livre. O convênio foi assinado nesta sexta-feira e os equipamentos devem ser instalados a partir do ano que vem. O uso traz benefícios, mas pode ser perigoso. Confira na matéria algumas dicas de como utilizar academias ao ar livre da maneira mais eficaz, sem trazer risco à saúde. Academias ao ar livre são cada vez mais populares. A possibilidade de praticar exercício fora dos espaços convencionais e de graça atrai a população. Ótimo, por vários motivos. Não precisa marcar horário, posso fazer quanto tempo quiser e, melhor ainda, sem custo. A academia ao ar livre, ela tem algumas questões que chamam a atenção das pessoas para a prática da atividade física, principalmente pelo lugar agradável e pela cor dos equipamentos, que dá um caráter mais lúdico para a atividade física. Ou seja, nesse ponto, sim, de atrair as pessoas para a atividade física e para a sua importância, para despertar a população para isso, inserir na cultura da população a atividade física. 15 municípios do estado vão receber novos equipamentos no ano que vem. Estrela já conta com uma academia ao ar livre aqui no Parque Princesa do Vale. Usuários aprovam, mas o uso sem o acompanhamento de um profissional pode trazer riscos. A grande chance é de que ou não haja nenhum ganho, né, em termos da utilização desses aparelhos, ou ainda que exista um número elevado de lesões. Porque o grande ponto, o ponto importantíssimo nessa questão é a situação da orientação. O exercício físico, ele é saudável, ele é importante para toda a população, agora tem que ser prescrito por uma pessoa capaz de fazer isso, por uma pessoa que tenha condições e esteja capacitada realmente para fazer isso. Na implantação das academias sempre há um profissional responsável que ele faz, digamos assim, uma supervisão, né, principalmente no início da implantação das academias. E como fica em caso de lesão, por exemplo, o município tem responsabilidade até que ponto? A princípio os equipamentos não têm nenhuma digamos assim, utilização de pesos, né? São atividades mais funcionais, principalmente para a terceira idade. Óbvio que não há como o município ter uma responsabilização por uso indevido. Claro que a gente procura fazer a orientação, as pessoas usar de uma maneira correta os aparelhos, né? Mas todos eles a princípio visam apenas o estímulo à movimentação sem a utilização de carga. A ausência de um profissional não é problema para Hernani. Com 58 anos, o aposentado utiliza a academia pelo menos uma vez por semana. Desde os 16, 17 anos eu pratico esporte e tal, então eu tenho minha rotina, eu sei quando o organismo começa a rejeitar e eu começo a descansar um pouquinho. Para quem faz questão de praticar exercícios nesses espaços, um conselho: procurar orientação, né, de um profissional capacitado. Eu acredito até que é saudável, por um lado, o poder público buscar essas academias para equipar as cidades, né? No entanto, tem que haver também um planejamento junto à parte de orientação das pessoas, disponibilizando um profissional, talvez esse profissional com estagiários em alguns horários do dia, para que a população se acostume com o espaço, se acostume a ver e a praticar o exercício de forma correta, e isso pode ser replicado. E a seguir, Brasil perde de goleada para a Alemanha. Veja a opinião de torcedores sobre a partida. E agora a previsão do tempo. A massa de ar seco e frio que cobre o estado desde o início da semana começa a perder força, diminuindo o frio e permitiu a influência de áreas de instabilidade. Amanhã e também para sexta-feira, as instabilidades próximas ao estado provocam um aumento da nebulosidade sobre a região, que vai predominar ao longo do dia, dificultando o aparecimento do sol. O frio segue diminuindo e as temperaturas passam a ficar mais elevadas à tarde. As temperaturas amanhã em Lajeado devem ficar entre 11 e 20 graus. Já em Arvorezinha e Taquari, as mínimas devem ser de 9 e as máximas de 21 graus. Seleção brasileira perde de goleada nas semifinais e vai disputar o terceiro lugar. Veja o que acharam e qual a opinião dos torcedores de Lajeado quanto à partida entre Brasil e Alemanha.
7-1, um resultado difícil de acreditar por ser a seleção brasileira. Para os entrevistados, a promessa de um jogo acirrado já era esperada. O que pegou todos de surpresa foi o número de gols. Eu não tenho explicação, né? Porque a gente imaginou que o Brasil já estava lá, né? Para decidir essa Copa no próximo domingo, né? Então a gente ficou assim só esperando, né? Porque fora que o Neymar não estava jogando ontem, a gente considerou os outros jogadores, porque eles iam fazer por Neymar, só que não deu certo. A gente fica sem palavra, né? Sem dizer nada. A derrota da seleção era esperada, né? Era esperada porque realmente a seleção alemã era muito mais forte, né? Mostrou isso desde o princípio, mostrou isso já desde a última Copa. E a seleção brasileira, pelo que se pôde ver, estava um pouquinho... Eles mesmos não confiavam neles, né? Se viu a choradeira do goleiro no primeiro jogo, já demonstrou uma certa intranquilidade, uma certa incerteza da capacidade deles de ganhar. Para muitos, o sistema tático da seleção estava direcionado a jogadores específicos como Neymar. E a ausência dele, Thiago Silva, foi o principal motivo do desequilíbrio do time. Outros não pensam da mesma forma. Eu não vi, a atuação do Neymar para mim não foi satisfatória desde o princípio, né? E eu acho inclusive que ele deve ter gostado de ter ficado fora desse jogo, né? Porque depois de 7-1 ele deve ter realmente se sentido aliviado, mais tranquilo, né? Escapei dessa vergonha, escapei desse fiasco. A gente contava com ele também, né? Eu acho que todos os jogadores, depois que ele saiu, se machucou e ficou ali sem participar nesse jogo, então cada um dos companheiros deles ficaram sem rumo para pegar o jogo junto. O foco agora é direcionar os esforços para a Copa de 2018 na Rússia. Sistema tático, propostas de jogo, alterações na escalação estão entre algumas das sugestões dos torcedores para melhorar o desempenho. Foi muito surpreendente isso aí, né? Como os próprios jogadores disseram, de perder o jogo, a diferença de 1 ou 2 gols, tudo bem, mas de 7-1 foi demais. O que o Brasil tem que fazer, que nem a Alemanha fez, é se reestruturar começando na base e projetando a próxima Copa. E agora confira os locais e a duração das exposições organizadas pelo Núcleo de Cultura da Univantes. Até o dia 16 de julho tem exposição de fotografias ambigramas de gente de Samir Paz no Espaço Arte do Prédio 3. Até o dia 17 desse mês tem exposição Moedas do Brasil de Jorge Luiz Lipp no Espaço Arte do Prédio 9. No hall do Prédio 11 tem exposição de fotografias Viagem do curso de Arquitetura e Urbanismo ao Chile do dia 14 de junho ao dia 13 de julho. No próximo bloco, o efeito suspensivo do estadual de futsal. A LAF treina e isso continua sem definição. A Secretaria de Agricultura e Urbanismo de Lajeado começou ontem um mutirão de limpeza em 5 bairros da cidade. Uma equipe de 25 servidores foi mobilizada para realizar o recolhimento de lixo verde, móveis e materiais descartados pelas ruas e calçadas, além da limpeza das ruas dos bairros Morro 25, Nações, Santo Antônio, Jardim do Cedro e Conservas. 8 caminhões, 2 retroescavadeiras e 2 tratores estão sendo utilizados para realizar o serviço. A Secretaria de Cultura e Turismo vai fazer algumas mudanças para a preservação do Parque Histórico de Lajeado, um dos principais pontos turísticos da cidade. A circulação interna de veículos por visitantes é um dos problemas enfrentados pela administração do parque. Entre as mudanças realizadas está a proibição do trânsito de veículos. No local também estão sendo realizadas algumas reformas em assoalhos, telhas e muros. O investimento é de cerca de R$5 mil. Sem definição, a LAF treina sem saber quando volta ao estadual de futsal. Com o campeonato sendo disputado judicialmente, agora o que resta é aguardar as definições e continuar os treinos para manter o grupo focado.
por aqui só treino. Jogo que é bom. Marcamos um amistoso para essa sexta-feira, porque jogo oficial a gente não tem nenhum parecer ainda da federação quanto a isso. Então a gente fica treinando e marcando alguns amistosos aí para que a gente não perca o ritmo de jogo. A equipe vinha numa pegada boa, onde conseguimos algumas vitórias em sequência, conseguimos a vitória frente à equipe de Santa Cruz, lá em Santa Cruz, e esperávamos ter garantido a nossa classificação no jogo de sábado passado. Então a gente espera o andar aí da carruagem para saber o que vai acontecer e quando a gente voltará a jogar oficialmente. Depois da liminar que veio da Confederação Brasileira de Futebol do Salão, que suspendeu as quartas de final, a confusão foi armada. A Federação Gaúcha de Futsal mandou a LAF e a SAF jogar, já que não tinham relação direta com a perda de 6 pontos do Atlântico de Erechim no estadual. Então, a primeira partida teve. A LAF em Santa Cruz venceu de virada por 2-1. Na volta, a SAF não apareceu. Tem sido nos passado que nós ganhamos o jogo, pelo não comparecimento da equipe. Então a federação nos passou isso, então a gente acredita no que a federação está nos passando. E a gente fez por merecer essa classificação. A gente foi dentro de Santa Cruz, conseguiu uma virada em cima da equipe deles e eu acho que esse resultado lá por si só já fala de tudo aquilo que a LAF vem fazendo na competição. Então, o não comparecimento deles, a gente não sabe por quê. Também não cabe a nós julgarmos. A gente acatou uma ordem de jogar da Federação Gaúcha. Tá, mas enquanto não tem jogo? Treinar o máximo possível para que a gente, numa semifinal, a gente consiga fazer 2 jogos equilibrados e assim sonhar, quem sabe, aí chegar numa final de Campeonato Gaúcho. E o Jornal da Univates de hoje fica por aqui. Nós voltamos amanhã a partir das 6h30 da tarde. Tenha uma boa noite. Obrigada pela companhia, tenha uma ótima noite e até amanhã. TV Univates. Para você, para o nosso Vale.